Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. Então o vídeo de hoje, mais uma questãozinha do Enem para vocês, meus alunos que estão acompanhando as séries que nós temos resolvidos do Enem. Aqui a questão está aberta inteira para você ter uma noção geral dela, mas a gente vai então partir para o que interessa, que é o enunciado e a seguinte solução. Então, a prova é do ano de 2020, a gente sempre adota o caderno azul como referência e por coincidência, esse ano foi mais difícil conseguir a prova, foi o único caderno que eu tive acesso, então só seria o azul mesmo. A questão é a 150 e o que você precisa saber a respeito dela é sobre como resolver equações exponenciais, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, pausa o vídeo, vai revisar esses conceitos, depois você volta aqui para poder acompanhar a solução, tá bom? Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 existente nele não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos, ok? Ou seja, num fóssil de organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Então, Q de T é Q0 vezes 2 elevado a menos T dividido por 5.730, onde T é o tempo, medido em ano, Q de T é a quantidade de carbono 14 medida no instante T, e Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela, temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então, observe aqui a tabela. Tem os fósseis de 1 a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. A quantidade inicial e a quantidade observada no instante t. Ok? Repare um minutinho essa tabela. Aí a pergunta prossegue. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi... Aí tem as opções A, o fóssil 1, B, o fóssil 2, C, o fóssil 3, D, o fóssil 4 e E, o fóssil 5. Okay? Como eu falei, a gente só precisa lembrar como se resolve equações exponenciais, que é o que a gente vai precisar. Nós temos o Q de T e o Q0, ok? E vamos usar essa fórmula aqui, substituindo o Q de T e o Q0 correspondente, encontrando o tempo T, ok? Qual for o maior desses tempos, é a resposta do nosso problema, tá bom? Então, sugestão inicial, pausa o vídeo, pensa um pouquinho, responde e volta aqui para conferir sua solução com a resposta que nós vamos propor, tá bom? Bom, agora que você já pausou, vamos à solução do vídeo. Eu printei aqui para a gente só a tabelinha dos fósseis, com a quantidade de carbono 14 no ser vivo em questão e Q de T a quantidade de carbono no instante T. Recordei a formulazinha dada no enunciado do exercício. E o nosso problema passa a ser, então, determinar qual desses fósseis, né, qual desses animais morreu ou foi morto há mais tempo, tá bom? Então, o que a gente vai testar é para o fóssil 1, descobrir o tempo, para o fóssil 2, descobrir o tempo, até o fóssil 5, qual for o maior desses tempos, será a solução do nosso problema, tá bom? Então, vamos começar para o fóssil 1, vou chamar só de 1 aqui, tá bom? Então, no fóssil 1, a fórmula está dada, nós temos Q de T, né, igual a 32, e Q0 como 128, ok? Observe que 32, se você decompor, é 2 a quinta. Vou decompor em base 2, porque nós já temos o 2 elevado a alguém aqui na nossa fórmula, ok? E tanto 32 quanto 128 podem ser escritos em potências de 2, então facilita quando a gente vai resolver a nossa continha, tá bom? Bom, precisei pausar o vídeo um minutinho, porque o barulho estava muito alto, mas agora acho que não compromete a nossa solução. Então, observe o seguinte, Q de T é 32, 2 a quinta. Isto é Q0, 2 elevado a 7, vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730. Ok? Observe que agora a gente pode simplificar 2 a quinta, por exemplo, com 2 elevado a sétima. Aqui sobra 2 ao quadrado, aqui sobrou o número 1, né? 2 elevado a quinta, a gente dividiu, sobrou 1. Então, nós ficamos com, botando na ordem bonitinho,
2 ao quadrado vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730 é igual a 1. Eu posso passar esse 2 ao quadrado dividindo, porque a gente fica, então, recai numa equação exponencial. Bom, passando o 2 ao quadrado dividindo, a gente fica, então, com 2 elevado a menos t sobre 5.730 igual a 1 sobre 2 ao quadrado. Mas quando a gente divide potências de mesma base, né, a gente pode escrever 1 como 2 elevado a 0, nós conservamos a base e subtraímos o expoente. Então a gente fica com 2 elevado a menos 2, que é o que vai permitir com que o sinal não seja negativo, né, ou seja, o tempo nosso tem que ser positivo. Nós temos, então, a seguinte equação a resolver. 2 elevado a menos t dividido por 5.730 igual a 2 elevado a menos 2. Nesse momento, a gente vai fazer uso das propriedades de equações exponenciais. Você recorde que a elevado a x é igual a elevado a y, se e somente se x for igual a y, ok? O que é importante para a gente aqui nesse caso, né, dessa propriedade? É que o a seja positivo e diferente de 1, ok? Então, aqui a maior que 0 e diferente de 1. E é o que acontece, né? O nosso a aqui é o 2. Então, para que essas potências sejam iguais, precisamos que os expoentes sejam iguais. Então, menos t dividido por 5.730 tem que ser menos 2. Portanto, né, multiplicando por menos 1, t sobre 5.730 é igual a 2. Então, o t, né, digamos, o t do fóssil 1, vou chamar de T1 aqui no final, tá bom? É 2 vezes 5.730. Se você multiplica 5.730 por 2, isso dá 11.460, tá bom? A gente vai ver que nem precisa fazer essa continha. Vai ficar todo mundo múltiplo de 5.730 na nossa solução. O maior múltiplo que aparecer será a nossa resposta, ok? Mas se você prefere deixar assim, então a gente está dizendo que o fóssil 1, então, tá lá, né, falecido, morto, há 11.460 anos aproximadamente, tá bom? Nos dados do exercício é de maneira exata, né? Então, agora a gente precisa repetir essa conta para o fóssil 2, ok? Então, 2. O que muda para o 2 é a quantidade de carbono existente no ser e a quantidade no tempo. Nós temos 256 e 8, Q0 igual a 256 e QT igual a 8, ok? Então, Q0, 256, Q de T igual a 8. Os dois, novamente, potência de 2, 8 é 2 ao cubo, 256, 128, a gente recorda o seguinte, eu botei aqui, era 7, então é o dobro, 2 elevado a 8, ok? A fórmula, volta aqui um pouquinho para você relembrar, Q elevado a T, Q de T é Q0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.730, ok? Então, nós ficamos com 2 ao cubo igual a 2 oitava, né? 8 igual a 256 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. Bom, se você repetir toda essa conta que eu fiz aqui, observa o seguinte, nós tínhamos 2 a quinta e 2 a sétima, apareceu um 2 elevado a menos 2 aqui, né? Fazendo a divisão já rápido. Aqui vai aparecer um 2 elevado a menos 5, tá? Então, o trabalho para vocês é conferir essas continhas em todo o detalhe. Mas então você fica menos t sobre 5.730 igual a 2 elevado a menos 5. De novo, vamos usar a propriedade já apresentada aqui de igualdade de potências, né? De mesma base. Então, os expoentes precisam ser iguais, a gente já simplificando os sinais. Não, vou fazer essa devagarzinho, a outra a gente simplifica o sinal. Isso então dá menos 5. Então, o t é 5 vezes 5.730. Daqui a gente já consegue ver que 5 vezes 5.730 é maior que 2 vezes 5.730, ok? 2 vezes, né? Mas se ainda assim você prefere, era só multiplicar 5 por 5.730, obtendo 28.650 anos, ok? 28.650 anos. A tática é sempre que possível ganhar tempo, né, gente? Você não precisa multiplicar 5 por 5.730 para perceber que isso é maior que 2 vezes 5.730, né? Daqui a gente já consegue dizer. Como a gente está no fóssil 2, então vou deixar a resposta aqui como o tempo do fóssil 2, ok? Para o fóssil 3, a gente vai repetir as contas pegando as informações dadas, voltando aqui para facilitar para vocês. O fóssil 3, Q0, 512, QT,
64, ok? Então, Q0, 512, Q de T, 64. Bom, 64, 2 a quinta é 32, então é 2 a sexta. 256 é 2 a oitava, então 512 é o dobro. 2 a nona, então a gente fica com 2 a sexta, é igual a 2 a nona vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. Simplificando, a gente vai ficar então com 2 elevado a menos t sobre 5.730, igual a 2 elevado a menos 3. Então, agora sim, já aproveitando o sinal, vocês já perceberam, né? T vai ser 5.730 vezes 3. Observe que mesmo sem a gente saber quanto é essa resposta, a gente percebe que o tempo do fóssil 3 é maior que o do 1, porque era 2 vezes 5.730, esse é 3, mas é menor que o tempo 2, tá bom? Mas se ainda assim você prefere efetuar essa continha, é só multiplicar 3 vezes 5.730, obtendo como 17.190, ok? 17.190 anos, obviamente maior que 11.000, mas ainda menor do que o fóssil 2, que tem 28.650 anos, ok? Precisamos agora continuar a continha para os fósseis 4 e 5, ok? Para o fóssil 4, o que a gente precisa fazer é, então, pegar o Q0 e o QT. Q0 é 1024, QT 512. Então, Q0 1024, QT 512. Que interessante, 1024 é o dobro de 512, então dá 2 elevado a décima. 512 a gente resolveu no anterior, 2 elevado a nona, ok? Outra opção, gente, vocês têm dificuldade para isso, é pegar lá para 1024 e ir fatorando. Olha, divide por 2, dá 512, divide por 2, dá 256. Vocês vão decompor e vão ver que isso vai dar 2 elevado a décima, tá bom? O que eu estou fazendo é, uma vez que vocês estão no YouTube, vocês podem pausar o vídeo, fazer as continhas com calma e tentar deixar o vídeo não tão extenso para não cansar tanto, né, você ouvinte, tá? Então, a gente fica com 2 elevado a nona igual a 2 elevado a décima, vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. Ficando, né, obtendo, então, que 2 elevado a menos t sobre 5.730 é igual a 2 a menos 1. Então, t sobre 5.730 é 1. Então, o tempo do fóssil 4, que a gente vai chamar de T4, é 1 vezes 5.730. Obviamente é o menor que apareceu até agora, né? 5.730 anos. Ok? Quando eu falei que não precisava multiplicar, é só uma forma de vocês ganharem tempo na solução de vocês, tá bom? Por fim, fóssil 5. Por fóssil 5, voltando aqui para vocês poderem recordar, no fóssil 5, Q0 é 2048 e Q de T é 128, ok? 128 e 2048. Q0, 2048, Q de T, 128. Bom, 2048 é o dobro de 1024, então 2 elevado a 11. 128, então, lembra lá, 2 a quinta é 32, 2 a sexta é 64, então 2 elevado a 7. Usando a formulazinha dada no exercício, 2 a sétima é 2 a 11 vezes 2 elevado a menos t sobre 5.730. 11, né? 7 menos 11 dá menos 4. Então, fica 2 elevado a menos t sobre 5.730 igual a menos 4. 2 elevado a menos 4, perdão. Então, o tempo do fóssil 5 vai ser 4 vezes 5.730. Aqui a gente já podia parar a solução, né, gente? O maior que apareceu foi 5 vezes 5.730, ok? Que 28.000 anos, 28.650 anos. Mas, como eu falei, né, você pode, às vezes por algum motivo, alguma preferência, querer saber quanto é isso. Então, se você multiplicar 4 por 5.730, você obtém que dá 22.920. 22.920 anos. Ok? Então, ficou simples agora. Se a gente volta e olha, o que tem de maior, como eu comentei, é o fóssil 2, 28.650 anos. Então, o fóssil 2, né, na pergunta do exercício, o fóssil mais antigo, é o fóssil 2, portanto, nessa questão, o gabarito é a letra B, marcar de vermelho para ficar melhor para vocês verem, tá? Então, o fóssil 2 há 28.650 anos, tá?
Como eu falei, nós não precisávamos saber esse tempo de 28.650, mas sim observar que era o maior produto, né? 5 vezes 5.730, e maior do que 4, ou 3, ou 2, ou 1 vezes 5.730, poupando assim um tempo precioso para vocês, tá bom? Você que chegou até o final aqui, espero que tenha gostado. Se gostou, ajude o canal, tá? Se possível, curtindo o vídeo, compartilhando e se inscrevendo. É isso, nós voltaremos em breve com novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.